Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, amado irmão, amada irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima sempre estejam com cada um de vocês. Que nós possamos, mais uma vez, transmitir a palavra de Deus que chega até nós. E hoje eu gostaria de falar de um tema um tanto quanto polêmico, até mesmo dentro da nossa igreja, sobre os dons do Espírito Santo. E eu quero proclamar a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 1 a 2, que vai nos dizer assim: buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala em êxtase espiritual coisas misteriosas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por que eu disse que é um tema polêmico? Porque até mesmo dentro da nossa igreja, nós vemos pessoas que duvidam, não acreditam na profecia, não acreditam na oração no Espírito, não acreditam em visualizações, não acreditam em proclamações, não acreditam. Porém, eu quero contar para vocês o que eu presenciei certo dia. Quando nós estávamos no curso de teologia, e um padre que eu sou muito fã, admiro muito ele, chegou e disse assim: o que é o Apocalipse de São João para vocês? Muitos de nós que ali estávamos respondeu para ele: o fim, é a proclamação do fim. E ele então disse para nós assim: não, para mim, o Apocalipse de São João são as bem-aventuranças de Jesus Cristo. O Apocalipse de São João tem toda a mística da igreja incluso nele. Pois João via, João ouvia, João falava, João até mesmo levitava. Olha só que interessante isso. E aquilo me encheu o coração, pois muitas vezes nós debatemos dentro da nossa igreja sobre os dons do Espírito Santo. E eu acho muito legal essa parte aqui, na carta aos Coríntios, quando Paulo vem nos dizer para que nós busquemos o amor, que nós vivamos o amor, que é o maior dom de Deus deixado a nós. Prova disso é Jesus Cristo, que deu a vida pelos seus amigos, diz ele. Ele não deu a vida pelos seus irmãos, pelos seus pais, não, ele deu a vida pelos seus amigos. O verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo outro. E aqui Paulo vai nos dizer: aspirai os dons do Espírito. Buscai os dons do Espírito. E ele vai além, quando ele diz: aquele que fala em línguas, aquele que fala no Espírito não fala aos homens. Por isso que quando você vê alguém orando em línguas, você não entende nada do que ele fala, mas Deus entende. Os anjos entendem, o céu entende. E vou contar mais uma história para vocês. Certo dia, um amigo meu disse assim: eu não acredito nisso. Falei: não, você não acredita? Não. E eu disse assim: você acredita na Bíblia? Sim, acredito. Falei: então eu vou provar para você que existe o dom de línguas. E eu li esse versículo para ele, onde diz: quem reza em línguas, quem ora em línguas, está em êxtase espiritual e fala coisas misteriosas. E aí eu fui lá para o versículo 14 da mesma carta de Paulo aos Coríntios, mesmo capítulo 14, no versículo 14 diz: se eu oro em línguas, é meu espírito que faz oração, mas a minha mente não participa. Somente o Espírito faz a oração.
E vou além, versículo 18, diz com essas palavras, isso me encanta, isso me faz ser buscar mais, ser mais fervoroso em Deus. Graças a Deus, falo em línguas. Graças a Deus, falo em línguas. Isso é Paulo falando para nós. Paulo então orava em línguas, com toda certeza do mundo. Então, essa pessoa disse assim, certa vez, eu ouvi um bispo dizendo que a oração em línguas não é para qualquer comedor de arroz e feijão. Foram estas as palavras. Não é para qualquer comedor de arroz e feijão. E eu disse para ele assim, se o próprio Cristo me chama de amigo, não me chama de servo, se o próprio Cristo deu a vida por mim, por que ele não pode me dar um dom? Por que ele não pode me conceder um dom? Gente, para nós fecharmos esse vídeo, você que ora em línguas, exercite essa oração. Quando? Quando você quiser e aonde você estiver. Claro, você não precisa ficar gritando para não assustar as pessoas, mas ore. E você que ainda não recebeu esse dom, peça ao Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero sim entrar nesse êxtase de oração. Eu quero estar na Tua presença. Eu quero ter comunhão contigo através da oração. Peça, peça, peça. Que Deus o abençoe, que Nossa Senhora te proteja e que o Espírito Santo derrame sobre você dons e mais dons e mais dons. Que pela intercessão de Maria Santíssima, dos anjos do céu e os anjos da guarda, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.